Bom dia para quem está chegando. Vamos compartilhar nossa tela aqui, o material. Pronto, gente. A gente agora vai retomar da aula passada, fazer aquela retomada rápida, né, da aula para a gente dar prosseguimento para o capítulo que vem, nulidades. A aula passada a gente estava tratando de atos, termos e prazos processuais. Beleza, professor, o que são os atos mesmo? Gente, primeiro, para entender atos, entender o processo como um todo. Os atos nada mais são que as ações praticadas dentro do processo. Então, o processo é exatamente o encadeamento, ou seja, a sequência lógica dentro de um processo, é a sequência de atos processuais até a sentença. Enquanto os atos são exatamente essas atividades praticadas pelas partes no processo. Vemos que os atos eles são, via de regra, como os processos públicos, salvo se o processo correr em segredo de justiça em razão de interesse social, segurança nacional ou intimidade. Vemos que, em regra, os atos eles são praticados de 6 horas às 20, ou seja, os atos processuais ele tem um prazo mais elastecido. Lembrando que esses atos processuais que têm horário de 6 às 20 são aqueles atos físicos. Né? Os atos eletrônicos, o limite é outro, até por regra específica, regra especial, que permite que os atos sejam realizados até as 23h59. E as audiências, a contrário senso, são realizadas de 8 às 18 horas, ou seja, um prazo menos dilatado, um prazo mais reduzido. Apontamos ainda que, via de regra, aí, né, no nosso tribunal aqui do trabalho do Mato Grosso, os atos normalmente são realizados no período matutino, certo? Quanto aos termos processuais, nós falamos o quê? Que os termos processuais nada mais são do que a redução deles, ou seja, você transforma os atos processuais num termo, você vai transformar esses atos processuais num documento, ou seja, você vai documentar a realização dos atos processuais. Então, o que a gente tem diante aqui desse termo? É exatamente a constatação de tudo que está acontecendo, por exemplo, em audiência. Terminando aqui, eu vou abrir um documento que eu prometi a aula passada, até para trazer a questão prática, falando exatamente dessa questão do termo, ou seja, da redução a termo, de constar os acontecimentos em um determinado documento. Então, o melhor exemplo de redução de vários atos dentro de um processo de trabalhos é exatamente a audiência, certo? A ata de audiência. A ata de audiência nada mais é do que a redução a termo dos acontecimentos realizados dentro daquela audiência. Mencionamos que antigamente as atas elas eram manuais e depois passaram a datilografadas até que chegaram agora ao meio eletrônico. Hoje nós temos termos que são reduzidos de maneira eletrônica, onde, por exemplo, já era de antes, tá, gente? Mas hoje a audiência por videoconferência. Inclusive, na videoconferência, na hora que você realiza a audiência, você vai reduzir, o juiz vai reduzir os acontecimentos a termo, ou seja, vai reduzir esses acontecimentos da audiência em um documento, mesmo que seja por meio de
videoconferência, certo? Mencionamos que antes a assinatura ela era, ou seja, a rúbrica, a assinatura ela era física, para as atas, para os processos, quando você peticionava, você assinava. Hoje, apenas os processos físicos exigem esse tipo de assinatura. Via de regra, as assinaturas são eletrônicas, bastando lá que você coloque o seu, seu certificado digital e ele vai dar validade, certo? Lembrando que se as pessoas não puderem assinar, você assina, né? Se não puder assinar o termo, no caso dos físicos, elas serão firmadas na presença de 2 testemunhas que atestarão a assinatura daquela pessoa. Prazos processuais, né? Terceiro ponto aí do que a gente estudou na aula passada. Prazos processuais nada mais é do que o lapso de tempo, o limite temporal dado para a realização de um ato. Os atos, eles via de regra, eles não são ad eterno, ou seja, você não pode realizar para sempre ou a qualquer momento, né? Até porque, via de regra, segundo a Constituição, nós temos o quê? O processo que deve ter uma duração razoável. Nós sabemos que os processos judiciais, na verdade, eles tomam mais tempo do que necessariamente, do que deveriam ser, né? Do que necessariamente deveriam ser. No entanto, ainda assim, existe um limite temporal. É esse limite que é fundamental, é essencial para a pacificação do processo. Portanto, a gente tem prazo, em via de regra, em todos os processos. Dividimos os prazos, podem ser próprios e impróprios. Próprios para o juiz, aliás, impróprios para o juiz, caso não haja cumprimento, ou seja, desrespeito a esses prazos, não haverá nenhuma sanção, nem para ele nem para as partes. Enquanto os prazos próprios são voltados às partes e para serem cumpridos, eles devem ser cumpridos, caso contrário, haverá uma sanção, um prejuízo, imposição de inferioridade em que a parte será colocada. E existe ainda a classificação dos prazos em particulares e comum. Prazos particulares normalmente é destinado a uma das partes, enquanto que os prazos comuns é aquele destinado a ambas as partes para se manifestarem simultaneamente. Como prazo particular, a gente pode mencionar contestação, impugnação, contestação, via de regra são prazos particulares, enquanto manifestação quanto à perícia são prazos comuns, porque ambas as partes vão se manifestar no mesmo prazo, certo? Mencionamos... Desculpa. Mencionamos aí que os prazos eles podem ser prazos legais, judiciais ou convencionados ou convencionais. Prazo legal, gente, é aquele fixado nos nossos códigos, na legislação. O prazo judicial determinado pelo juiz e o prazo convencional pactuado entre as partes. A regra é um prazo legal. Em algumas situações é permitido o prazo determinado pelo juiz, que é o judicial, e em situações excepcionalíssimas é permitida a convenção entre as partes. Via de regra, o prazo está toda na lei. Em algumas situações, ou em caso de omissão, poderá haver a determinação pelo magistrado de um prazo. E, por fim, poderá, em algumas situações, haver prazo fixado pelas partes, como eu mencionei para vocês na aula passada, quando haver a suspensão, por exemplo, de um processo onde as partes podem convencionar a suspensão pelo prazo máximo de 6 meses, certo? Então, se as partes convencionarem, ambas vão participar. Inclusive, tem 2 processos agora recentemente, um de juizado e um da Justiça Federal, onde eu fiz o pedido, né, em razão do interesse do cliente, de suspensão desses processos. As partes contrárias concordaram e houve a suspensão. Então, esse prazo não foi fixado pelo juiz. Nós fixamos em um prazo de 3 meses e no outro prazo de 6 meses. O que acontece? Houve um pedido, portanto, a convenção é entre as partes e não é o juiz que fixa essa suspensão. Ele pode acolher ou não, mas via de regra são as partes, o juiz acolheu. Ainda classificamos os prazos em dilatórios e peremptórios. Isso foi estudado lá em processo civil, né, gente? Prazo dilatório que normalmente pode ser elastecido, alterado o período, enquanto via de regra, os prazos eles são peremptórios, eles são fatais e improrrogáveis, não podendo ser alterados via de regra. Aí mencionamos como exemplo o prazo para recurso, por exemplo, o recurso ordinário no prazo de 8 dias. Via de regra não pode ser alterado. Salvo o juiz poderá prorrogar, né, por 60 dias em função
de algum tipo de calamidade pública, e até por mais que 60 dias em caso de emergência ou calamidade pública. Via de regra, 60 dias, mas se for houver caso de calamidade pública, pode ultrapassar esse período, certo? Mencionamos um ponto importantíssimo, gente, que é a questão da contagem de prazo. Professor, o que é a contagem de prazo mesmo? Contagem de prazo nada mais é a situação onde você vai começar o prazo a partir de quando e quanto você deve cumpri-lo. Houve uma alteração agora em 2015 do Código de Processo Civil que estabeleceu que os prazos agora eles são contados apenas em dias úteis, desprezando sábados, domingos e feriados. Da mesma forma, em processo de trabalho, em razão da absorção subsidiária, haverá a aplicação dessa regra, onde os prazos processuais trabalhistas apenas irão ser contados nos dias úteis e não contados, portanto, sábado, domingo e feriado. Via de regra, já mencionei quando a gente estudou o processo civil, que existe o prazo de susto. A data onde você recebe a intimação, a data quando você tem conhecimento da prática de algum ato, ele não é contado. Então, exclui-se o dia de início e conta-se a data de vencimento. Isso é a regra, certo? Então, a gente tem uma regra lá de processo civil que vai ser trazido para dentro de processo de trabalho. Ponto importante que eu apontei aula passada, que a gente vai voltar a mencionar mais para frente. Quanto à citação, é o primeiro ato lá do processo civil. O primeiro ato para chamar o réu na Justiça do Trabalho denomina-se de notificação. A função é a mesma, que é o quê? Chamar o réu para o processo. No entanto, enquanto no processo civil chama citação, essa primeira comunicação, no processo de trabalho ela denomina-se de notificação. E existe uma súmula que a gente mencionou também, que é a súmula 48, que estabelece o quê? Que após emitida, presume-se recebida a notificação pela parte contrária no prazo de 48 horas. Ou seja, via de regra, o reclamante entra com a ação. A secretaria vai emitir essa notificação. Uma vez emitida a notificação, 48 horas a sua emissão, aliás, o seu envio, na verdade, haverá presunção de que a parte contrária a recebeu. Se por um acaso não receber, ela pode, quando tomar conhecimento do processo, alegar isso e anular o processo inteiro. Mas, via de regra, a prova é da parte, certo? Já mencionamos dos prazos, que eles antigamente eram contínuos, agora não são mais. Mencionamos o quê? Existe o que se chama de recesso do judiciário. Tomar cuidado aqui, gente. O recesso do judiciário, na regra, na lei, estabelece o quê? Que vai ser feito a paralisação do Poder Judiciário do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Isso é recesso do judiciário para todo o judiciário em âmbito nacional, inclusive da Justiça do Trabalho. Professor, não pratica nenhum ato? Não pratica-se nenhum ato ordinário, como atos urgentes, liminares, pedidos aí que haja caráter de emergência, e esses serão analisados em caráter excepcional de plantão, certo? No entanto, a gente tem que apontar que no artigo 220, que também é absorvido do processo de trabalho, vem o quê? A regra do denominado. Isso aqui é só uma nomenclatura não técnica, mas é o que o que é utilizado no popular, que acontece o quê? Suspende-se os prazos processuais entre o dia 20 de dezembro e o dia 20 de janeiro. Isso aí é o que se chama, entre aspas, novamente, como férias dos advogados. Nesse período não haverá a contagem de prazo, não haverá audiências, ou seja, os prazos eles ficarão suspensos, paralisados, certo? Do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Gente, aqui é o resumo do que a gente fez na aula passada. Eu tinha prometido duas coisas, se não me engano. Eu tinha prometido trazer alguma coisa para demonstrar o termo, os atos processuais e os termos, a gente vai abrir agora. E eu também fiquei, não sei quem que me pediu, não sei se foi a Val, se foi o Robson, alguém me pediu para a gente trazer alguns exercícios. Então, a gente vai fazer alguns exercícios desses 3 pontos aí, e aí depois a gente retoma das nulidades, até para a gente voltar a trazer alguma coisa que nas últimas 2 aulas eu não tinha trazido nada prático. E a minha proposta aqui é trazer prática para vocês, trazer um pouco menos, menos não,
teoria continua vindo, mas a gente vai intercalar, trazendo casos práticos, situações da vida cotidiana e questões para serem resolvidas, certo? Então, vamos lá, vamos dar uma interrompida aqui. Deixa eu achar aqui o documento. Certo, gente? Estão vendo aí? Tá, né? O que eu estou trazendo para vocês aqui? Eu estou trazendo uma ata de audiência recente. Por que é recente? Porque eu quero mostrar para vocês que os atos que a gente realiza, não necessariamente eles precisam ser mais físicos, ou seja, na presença do juiz. Essa ata, essa audiência, na verdade, já foi realizada por videoconferência, certo? Onde minha cliente estava na casa dela, eu estava no escritório, e a parte contrária estava no escritório do advogado do reclamante e o juiz na casa dele. Foi nesse período agora de pandemia, certo? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, né? A maioria já deve ter visto algum tipo de ata ou participado de alguma audiência, mas a gente vai dar uma revisada aqui, né? Então, aqui é o resumo, né? Número do processo, o valor da causa, reclamante reclamado. Só tirei o nome aqui para não, né? Para poupar aí, né, para garantir o sigilo das informações aí, né? Foi realizado agora, no dia 10 de agosto, então tem pouco mais de 2 meses. Então, o que acontece, né? A juíza estava lá, a conciliadora estava lá. Então, o que é isso? Vamos lá, gente. O que eu falei para vocês? Falando dos três, né? Atos, termos e prazos processuais. Nós vamos ver os 3 pontos dentro dessa ata aqui. Vocês vão ver que existe regras dos 3 dentro dessa ata. Primeiro, eu falei que os atos processuais nada mais são que a atividade, o exercício de uma atividade dentro do processo. Aqui, o que a gente está praticando? Isso é uma audiência, certo? É uma audiência inicial de conciliação. Beleza, professor? Então, o que acontece? A audiência, bem no início aqui, tem o quê? A audiência começou às 8h10, aberta a audiência, foram apregoadas as partes. O que é isso, gente? É exatamente a redução a termo. Foi o que aconteceu. Como se trata de uma sala virtual, né, a diretora, o servidor, né, que é o assessor do juiz, abriu a sala virtual, onde as pessoas entram para realizar a audiência, e depois ele vem reduzindo a termo o que está acontecendo na audiência. Então ele vai falar, ó, começou às 8h10, foi a hora que foram apregoadas as partes. O que é apregoar as partes? Verificar quem está presente, se as partes estão presentes. Então, aí ele consta embaixo, ó, presente o reclamante, acompanhado do advogado, doutor. Presente o reclamado, na presença do professor aqui que vos fala. Né? Normalmente, se quiser, pode haver a leitura da petição inicial, mas normalmente, né, o réu ele já analisa essa petição inicial antes, então dispensa a leitura da petição inicial no processo de trabalho. Aí acontece, de imediato, né, houve uma proposta pelo servidor para que a gente realizasse uma conciliação, né? Tentando, vamos fazer uma proposta, né? Faz toda aquela conversa sobre proposta de conciliação. Só que acontece, esse caso aqui foi aquela situação que já trouxe para vocês, onde havia o rapaz, né, que veio a cair, infelizmente, de cima de um telhado e veio a falecer. E aqui a nossa alegação é de que não era responsabilidade da minha cliente, que era a inquilina, mas sim do proprietário que contratou o rapaz, certo? Então, o que acontece? A gente não tinha como efetuar, nós expusemos isso, dizendo que não havia como haver a conciliação se não é responsabilidade dela. Não tem como propor valor se realmente ela não é responsável. Se ela tivesse propondo valores, é porque ela presumir-se-ia culpada, ou seja, responsável pelos fatos. Então, não houve
a conciliação, não houve nem proposta de conciliação por parte da nossa cliente, então, por isso, inconciliados. Olha lá, não obstante, ó, tudo isso aqui, que é isso, gente? Tudo isso que ela está redigindo é o quê? Redução a termo. Ela está passando para o papel tudo aquilo que está acontecendo na audiência de videoconferência. Então, ela falou que ó, não tem acordo. Por quê? Porque a gente não trouxe proposta de acordo. Certo? Aí ela coloca exatamente o que eu falei para vocês. Ó. Os patronos da reclamada argumentam que a sua cliente não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, mas mera locatária do imóvel cujo serviço teria sido contratado pela proprietária, como consta da defesa. O que acontece aqui, gente? Ela tá trazendo os argumentos que eu dei em audiência e redigindo na ata, reduzindo a termo. Eu estou praticando um ato processual e ela está reduzindo a termo, redigindo esses atos no processo. O que acontece? Eu já tinha juntado a defesa, então a defesa foi juntada em data anterior, 1, 2 dias antes da audiência, e o quê? Isso aí consta a defesa no processo, ou seja, todos os argumentos trazidos. Inclusive, o nosso principal argumento era de legitimidade, e tinha também outros trechos de não responsabilidade, uma defesa bem robusta, né, em torno aí de não é por número de página, mas em razão da importância e do risco de uma ação. Vocês viram que a ação aqui tinha um valor muito alto, ó, 513 mil. Então, a gente tem que fazer uma defesa muito bem elaborada, muito bem fundamentada, e ficou bem extensa, até porque a defesa ela foi calcada no laudo da Politec, que apurou o falecimento desse trabalhador. Então, a gente teve que analisar o laudo do falecimento, os fatos ocorridos. Então, para vocês terem uma ideia, um dos pontos, não vou mencionar todos, não é querer jogar a culpa no falecido, mas um dos pontos, né, que a gente apontou é que não havia nenhum tipo de segurança por parte dele. Se é um trabalhador autônomo, há uma discussão, diferentemente se é um trabalho empregado, a responsabilidade sempre do ambiente de trabalho é da empresa. Agora, quando é um trabalhador autônomo, tem uma discussão, aí a jurisprudência é vacilante nesse ponto. E aí a gente trouxe dizendo que não houve nenhuma medida de cuidado por parte dele, e também informamos o quê? Que o rapaz estava de chinelo, ele caiu numa altura muito alta, pisou e partiu a telha, e ele estava de chinelo. Então, são argumentos, né, para comprovar aí que deveriam haver alguns cuidados que não foram tomados, né? Mas, de qualquer forma, isso constava na defesa, e até esse momento, o reclamante ele não vê, né, o advogado ele não tem acesso à defesa. A defesa ela fica fechada em sigilo, certo? Aí nós conversamos. Aí a juíza ponderou para o advogado do reclamante, falando que, ó, doutor, realmente ela pode ver a defesa, né? Ela abre o sistema dela, a juíza, e ela falou assim, ó, realmente, falou para o advogado, há uma possibilidade, né, dessa ação dar improcedente. Por quê? Porque eles estão com uma tese que eles não são responsáveis e realmente ela é inquilina, ela não é proprietária, não foi eles que contrataram e não houve autorização aí. Então, acontece, o advogado não sabia disso, né? Porque, na verdade, quem contou isso para ele foi a reclamante, a mãe do falecido, que entrou com a ação, pedindo dano moral, dano material. No entanto, para facilitar, a gente fez o quê? A gente constou a renúncia dos honorários advocatícios, caso não fosse praticar mais no ato. Então, acontece. Falei o seguinte, ó, nós não somos responsáveis. Se esse processo não for direcionado em razão a cliente, houver a desistência dele, a gente abre mão dos honorários e encerra esse processo aqui. E aí acontece. Razão disso, registro, lá, ainda a gente falando, né, reduzindo a termo. Em razão disso, registra que, em caso da autora desistir da ação em relação à reclamada, ou seja, a minha cliente, em nome do princípio da cooperação, isso também eu falei, né, ou seja, para não impedir a desistência ou também para não onerar a outra parte, porque haveria aplicação de honorário de sucumbência. No caso aí de perda numa ação dessa, como era uma ação de 513 mil, se o juiz fixasse o legal, que normalmente é 10%, haveria aí uma condenação de 51 mil reais de danos de honorários sucumbenciais para mim, ou seja, para o escritório. Aí, o que a gente fez? Exatamente, para apontar a boa-fé, que a gente não era responsável, não tem por um intuito retirar dinheiro da reclamante, que dificilmente também teria esse dinheiro, a gente falou o seguinte, ó, se excelência, se ele constatar que a gente não é responsável e desistir da ação em relação à empresa,
a minha cliente, a gente abre mão dos honorários advocatícios. Mas com a condição, o quê? Eu coloquei, caso não tenham que praticar mais nenhum ato processual. Se a gente tivesse que impugnar, aparecer em outra audiência, aí eu falei, não, aí a gente prossegue o processo até o final e vai apurar a responsabilidade. Se apurar a responsabilidade, se realmente ficar comprovado que ela não é parte legítima, a gente vai cobrar os honorários sucumbenciais, certo? Aí acontece, beleza. Aí a juíza, juntamente com a servidora, constataram o quê? Que já tinha defesa escrita, né? Que tinham vários documentos, e aí, né, o juiz falou que, ó, impugnação no prazo de 10 dias úteis. Aí entra no parte de prazo que a gente mencionou. Gente, constou isso para a gente. O advogado entendeu que se ele tivesse que praticar mais algum ato, a gente não abriria mais mão dos honorários, e ele quisesse tentar a responsabilidade da empresa. A gente apontou que a responsabilidade era de outra pessoa, de terceiro. O juiz falou que, então, no prazo da impugnação, que é o prazo de 10 dias úteis, você vai impugnar os documentos apresentados pela defesa. Se apresentar a defesa, beleza, tranquilo. Aliás, apresentar a impugnação, desculpe, se apresentar a impugnação, tranquilo, você rebate as alegações da defesa e o processo terá seguimento. Caso contrário, se você pedir desistência, o processo se encerra sem ter que pagar custas e sem ter que pagar honorários sucumbenciais, certo? Vejam que o juiz especificou, ó, que o reclamante vai ter que se manifestar sobre as preliminares, prejudiciais, fatos novos, documentos, sob pena de presunção favorável à empresa. Vejam o quê? Que a juíza reduziu a termo o que tinha que ser feito e constou o prazo, só que o prazo aqui é legal, tá? Esse prazo de impugnação não é a juíza que fixa, ela só constou na ata, mas é o quê? É um prazo fixado por lei. E 10 dias, e vejam que são 10 dias úteis. Como a gente mencionou, a contagem do prazo agora, ele é em dias úteis, não é contado mais em prazos contínuos, certo? Aí a juíza falou, caso haja continuidade, aí os novos documentos ou contraprova dos autos processos necessariamente serão conclusos para apreciação, né? Aí após façam os autos conclusos, ou seja, para apreciação, para análise das manifestações e eventual inclusão de pauta de audiência de instrução, ou seja, se o advogado reclamante continuasse, o juiz ia marcar uma audiência de instrução para ouvir as partes, ouvir testemunhas, certo? Então, mas o que aconteceu? Né? Já adiantando, o advogado pediu a desistência do processo, entrou em contato com a gente e a gente indicou quem que era. No próprio laudo da Politec, indica em algumas situações que quem acompanhou o falecido era o proprietário, quem contratou foi o proprietário. Então, tudo isso eram indicativos, são indícios de quem era o responsável e não a reclamada minha cliente, certo? Aí falou que tem que ter publicações são realizadas por meio de diário eletrônico da Justiça do Trabalho. Aí acontece, as partes leem, né, conferem essa redução a termo, confere o que foi praticado, aí a juíza dá cientes às partes, ou seja, elas estão conscientes aí do que está acontecendo em audiência, né, do que aconteceu e do que está registrado, ou seja, o que está reduzido a termo na ata, e depois ela encerra a audiência. Então, a audiência começou às 8h10 e foi até 8h38. Então, foram 28 minutos de audiência. Certo, gente? Conseguiram ver? Então, a gente viu redução a termo, prática de atos processuais reduzidas a termo e a fixação de prazos processuais. E nós vimos ainda que esses prazos são fixados em dias úteis. Certo? Deixa eu fechar aqui esse documento agora. Dúvida até aqui, gente? Conseguiram acompanhar aí a exposição na ata aí, tudo certinho? Tranquilo? O que a gente pode fazer agora? Antes de começar a nulidade, a gente pode passar a fazer alguns exercícios, certo? Vou abrir aqui, tá?
Vamos pegar algumas questões da prova da ordem. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Cadê? Vamos dar uma procurada aqui no assunto. Marcar algumas matérias que a gente estudou para trás também. Pronto, vamos ver. Vamos ver aqui se dá, se tem matéria relacionada. Isso aqui parece de recursos. Aqui, ó, vamos lá. 2018. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá, gente. 2018, ó, prova da ordem razoavelmente recente aí. Em sede de reclamação trabalhista, o autor forneceu o endereço da ré na inicial, para a qual foi expedida notificação citatória. Decorridos 5 dias da expedição da citação, não havendo qualquer comunicado ao juízo, houve a realização da audiência, a qual apenas compareceu o autor e seu advogado, o qual requeriu a aplicação da revelia e confissão da sociedade empresária ré. O juiz indagou o advogado do autor o fundamento para o requerimento, já que não havia nenhuma referência à citação no processo, além da expedição de notificação. Diante disso, na qualidade de advogado do autor, à luz do texto da CLT, assinale a alternativa correta. Então, vamos ler. Quais são as alternativas? Presume-se recebida a notificação 48 horas após ser postado, sendo o não recebimento ônus de prova do destinatário. B. A mera ausência do réu, independentemente citado ou não, enseja a revelia e confissão. Descabe o requerimento de revelia e confissão, se não há confirmação do processo de recebimento da notificação citatória. E D, o recebimento da notificação é presunção absoluta, logo são cabíveis de plano a revelia e a confissão. E aí, gente, vou dar um tempinho para vocês lerem aí, segundinhos, 30 segundos, e aí a gente resolve. Opa, saiu aqui. Deixa eu colocar de novo aqui. Compartilhar a tela. Cadê? Apareceu, né, gente? Então, vamos lá. A gente viu hoje isso, hein? Estão conseguindo ler, gente? Tá bom o tamanho para leitura aí, caso vocês queiram dar uma checada ou não? Robson, confirma para mim, tá boa como é que é o nome? O tamanho das letras aí? Porque senão eu dou uma aumentadinha aqui, deixa eu ver se melhora.
Melhorou? Aumentei um pouquinho mais. Melhorou, Mauro? Então tá bom, dá uma lidinha. Não fica aparecendo a minha imagem, a tela na frente do documento, não, né? A minha imagem, né? Ou a minha imagem, ou a imagem dos colegas aí na frente, ou do chat, né? Não. Tá ótimo. Então vamos lá, gente. E aí? Mas só o Robson respondeu? Ah, beleza. Só o Robson respondeu? Nós vimos hoje, hein? Tá certo que agora a aula de professor de videoconferência parece aula de né, de espiritismo, né? Já viram essa piadinha? Carlos, você tá aí? Carlos? Ou seja, o professor fala e ninguém responde, né? Bom, Rafaela e Robson e Wesley responderam. Podemos responder, gente? Então, vamos começar aí de baixo para cima, da D para A. Vamos lá. O recebimento de notificação é presunção absoluta, logo são cabíveis de plano a revelia e a confissão. Falso, né? Não há presunção absoluta de recebimento de notificação. Na verdade, a presunção ela é relativa, ela é juris tantum. Então, não é de imediato, só porque é absoluta, revelia, declaração de revelia e confissão. Então, não é letra D. Letra C, que a maioria optou pela letra C. Descabe o requerimento de revelia e confissão se não há confirmação do processo do recebimento da notificação citatória. Por incrível que pareça, essa está errada, essa questão. Primeiro, por quê? Porque até o pedido pode ser feito, então o requerimento pode ser feito. Quem vai declarar se tem revelia ou não é o juiz. E outra, existe regra específica em processo de trabalho. Enquanto essa regra é aplicada lá em processo civil, em processo de trabalho, não. A gente acabou de mencionar a súmula 16, que fala o quê? Da presunção de depois de 48 horas de emitida a notificação, haverá a presunção favorável de recebimento, ou seja, é prova do destinatário provar que não recebeu. Quando ele aparecer no processo, ele fala, opa, mas eu não estava sabendo. Essa notificação não chegou, essa notificação foi endereço errado, essa notificação foi destinada a outra pessoa que não é, que não a ré, então não é letra C. Letra B. A mera ausência do réu, independentemente de estado ou não, e seja revelia ou confissão. Não é a mera ausência do réu que gera revelia ou confissão. É a ausência devidamente notificada, certo? Então, não é a letra B. Vamos lá para a letra A. Presume-se recebida a notificação após ser postada, sendo o não recebimento ônus de prova do destinatário. Então, a gente responde ela. Olha lá. Vamos ver aqui. Não dá para responder de novo? Vamos ver. Atualizei. Vamos ver se vai agora. Cadê? Aqui, ó. Letra A. Parabéns, você acertou. Professor, por que isso? Ó, vamos dar uma paralisada para vocês verem que a gente viu isso hoje. Ó. Interrompe esse aqui. Compartilha a tela. Nós vimos aqui, ó. Quando estava falando de contagem de prazo, eu falei na aula passada, a gente deu uma revisada mais rápida hoje. O que eu falei? Existe uma súmula 16, que fala o quê? A presunção, vou aumentar aqui também, a presunção de que a parte recebe a notificação é de 48 horas após a sua expedição. Tal presunção é juris tantum, ou seja, relativa, e aceita a prova do interessado em sentido contrário. Então, a gente vê o quê? 48 horas após a notificação, presume-se que o indivíduo, após a expedição, presume-se que o reclamado recebeu. Certo? Isso é feito normalmente pelo correio, tá? A notificação na Justiça do Trabalho. Professor, mas o cara nem sabe do processo, como que isso não fere o contraditório? Não fere, Robson, sabe por quê? Eu também achava estranho isso. Por quê? Porque, na verdade, o prejuízo vai ser de quem? Do autor. Por quê? Porque se o réu chegar lá na frente e verificar, ó,
deu uma sentença com revelia, ele fala, opa, aqui, ó, eu não fui citado, ele me citou num endereço que eu não funciona há mais de 10 anos. Aí anula todo o processo, Robson, entendeu? Então, No caso, é uma falha, deixa seguir o processo, acho que é mais complicado do jeito que eles fizeram. Isso, é por isso que de imediato você fala, nossa, mas aí é uma penalidade muito grande para a reclamada, para a parte ré, né? Porque a prova é dela, né? E ela vai sofrer o prejuízo de ter uma sentença de revelia, mas se for uma situação, como eu diria, de fato, que houve a notificação errada, a pessoa errada, ou o endereço errado, ou não chegou, fica mais tranquilo, porque, na verdade, quem vai sofrer o prejuízo é o autor. Digamos que leve aí 1 ano para sentenciar, aí, digamos que na hora que saiu a sentença, o juiz manda intimar de novo agora o réu. Aí agora ele fica sabendo, ou ele descobre, ou faz uma pesquisa em nome dele e aparece o processo, e ele acessa o processo. Ele contrata o advogado de ordem a contar, ó, o endereço que está indicado está errado, o nome da empresa não é essa, foi citado no local errado, nunca foi, na verdade, nunca foi notificado. Então, assim, aí bastando uma prova nesse sentido, não basta só a alegação, mas você comprovar que o endereço já era outro antigamente, ou que não funciona em outro lugar, ou que não recebeu, o juiz desconstitui. Coloca uma presunção em 48 horas, mas esse correio nosso demora um século para fazer uma notificação dessa. Apesar que é rapidinho, tá, Robson, na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho, agora tem demorado, né? Agora tem demorado por 2 motivos. A gente estava em período de pandemia e, segundo, o Correio estava em greve, né? Ontem foi a decisão do TST determinando o reajuste para o Correio e a retomada da atividade 100%. Eles estavam funcionando meia bomba, né? Meio greve, funcionava em parte, né? O que acontece? Esses dois fatores estavam atrasando bastante agora, nesse período de pandemia, porque estava com a pandemia e estava com greve dos Correios. Antes, normalmente, as notificações são rápidas. Pode ser que não seja feito em 48 horas, mas não demora, por exemplo, igual uma notificação em processo civil, que leva 30 dias, 45 dias. E em processo do trabalho, isso aí ocorre aí no prazo de 1 semana, pra você ter uma ideia, se realmente tiver de acordo a petição. Não, ela não demora, entendeu? Então Entendi, beleza, é um pouquinho diferente. E causa espanto mesmo, porque assim, o raciocínio de vocês não está errado. Já aponto para vocês. Por quê? Porque esse é o que acontece em processo civil. Aqui a gente tem regra própria em processo de trabalho, é uma exceção. Então, por isso, tem que estar esperto nessa questão. Por isso que eu marquei, inclusive, na apostila, essa exceção. Porque eu sei que isso é avaliado. Vocês verem, eu não tinha visto essa questão na prova da OAB ainda. Mas a ponto que eu apontei, que eu sabia que é ponto de pegadinha, caiu na prova da ordem em período recente agora, né? Então, a gente tem a regra e tem as exceções. Tem lá processo civil e tem processo de trabalho. A maior, Robson, o maior ponto que em prova de concurso público que tenha trabalho ou processo de trabalho, eles tentam fazer um paralelo com civil ou processo civil, para saber se o cara sabe quais são as situações que diferenciam o processo civil do processo de trabalho. E esse é um exemplo, entendeu? Então, é o tipo de situação que ocorre na prática. Deixa eu interromper de novo, vamos voltar para as questões, vamos fazer outra. Ficou claro, pessoal? Porque depois vocês façam o seguinte, anota aí para trabalho de casa, para vocês darem uma lida na súmula 16 do TST. É uma súmula antiga, gente. Para ser súmula 16, é uma súmula extremamente antiga. Essa regra existe em processo do trabalho há bastante tempo, tá? Eu acho que eu não era nem nascido quando criaram essa regra, tá bom? E também, como apontei para o Robson aí e para vocês, gente, em processo civil, normalmente a gente faz a regra, você tem muita citação, por exemplo, por oficial de justiça. Em processo de trabalho, regra é correio. Faz a primeira confirmação por correio. Vou dar um outro exemplo, aproveitando aí a indagação do Robson. O que acontece, Robson? A gente vai estudar isso, tá, mais para frente, mas já que a gente tocou nesse ponto aqui. Tem essa presunção que a gente acabou de estudar, 48 horas após expedida. No entanto, existem situações onde haverá declaração de revelia, diferentemente de processo civil. Por exemplo, em processo de trabalho, se a comunicação chegar no endereço correto e um funcionário
receber a notificação e não passar para os superiores, perder o prazo, haverá declaração de revelia por parte da empresa. Então, professor, se for má fé, se a empresa comprovar que isso foi feito de má fé pelo empregado, ele vai conseguir se ressarcir desses valores contra o empregado que fez isso. Agora, se foi por erro, por culpa, por omissão, mas sem dolo, a empresa ela arca com essa revelia. Então, é uma pena muito grande para a empresa. Vou contar para vocês aqui. Teve uma empresa que me procurou com 2 processos já condenados. Eu acho que um era 50 mil, o outro era 60 mil, 2 valores próximos. O que acontece? Eles tinham contratado uma funcionária de 18 anos e colocaram ela na parte do balcão da entrada, recepção, né? É uma empresa que tem 2 recepções, a recepção externa e a interna. Ela ficava na externa. Então, quem recebia correspondência, quem recebia pessoas na empresa, quem recebia correspondência judicial, que é o caso da notificação feita pelo correio, foi ela. E por algum motivo, não se sabe por quê, né, não conseguimos averiguar o que aconteceu, ela guardou essas notificações, simplesmente ninguém encontrou essa notificação. E o gerente veio falar, o responsável administrador da empresa, nós nunca recebemos isso. Aí eu entrei no processo, vou ver se eu abro uma notificação para vocês verem como é que é essa notificação aqui. Tinha lá a notificação, como se fosse pelo correio. Sabe aquela cartinha que vocês já viram? Assim, mudou-se, recebeu, barará. Tinha lá o nome da funcionária por extenso, o CPF dela e a assinatura em cima. Aí eu perguntei, qual que é o nome? Quem que é a fulana aí? Fulana, nome de fulana tal. É a menina nova aqui, tá 2 meses, tá no período de experiência com a gente ainda aqui. Eu falei, então tá, então você faz o seguinte, vou mandar para vocês, já era um processo eletrônico isso, né? Vou mandar para vocês só a notificação, confirma com ela se essa assinatura é dela. Aí acontece, ela foi, não confirma. Aí o que aconteceu? Constatou que ela recebeu essa notificação, só que não passou para a empresa. Portanto, houve o quê? Entre aspas, a cientificação da empresa. Houve a declaração da revelia, houve uma sentença desfavorável e a empresa teve que arcar com os valores. Na verdade, a gente conseguiu, aí, nesse caso, diminuir os valores porque eu rebati cálculos e parâmetros, baixamos em torno de 50%, ficou uma condenação de 30% e outra de 30 e pouquinho, 35%, e foi resolvido essa situação, infelizmente, numa situação não tão favorável, ou seja, através de uma condenação, onde houve declaração de revelia. Quando eu recebi o processo, eu ainda recorri, mas o tribunal manteve, porque realmente quem tinha recebido a notificação era funcionário da empresa, e a empresa ela é responsável por seus prepostos, ou seja, por seus empregados. A partir desse momento, com a minha orientação e com o caso que eles vivenciaram, eles colocaram o quê? Que toda notificação, toda a correspondência deve ser imediatamente enviado ao gerente e trocaram, colocaram uma outra pessoa que ficaria responsável por esses documentos, ou seja, o recebimento de correspondência, notificações, e nunca mais tiveram problema. Mas tiveram que tomar 2 revelias no período curto para poder fazer a alteração e também com a nossa orientação. Certo, gente? Então, para vocês verem os efeitos, num caso que houve o efeito da revelia, nesses casos que contei agora, e na outra situação, se não ficar, se comprovar que a notificação não foi feita da maneira correta, no endereço correto ou a pessoa correta, aí você consegue anulá-lo, porque é uma presunção relativa da súmula 16, certo? Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo para vocês? Não, né? Fechei, né, o documento. Vamos abrir outra questão. Aqui. Compartilhar a tela de novo. Vamos lá. Essa aqui, apesar de não ser da aula de hoje, foi de uma aula que a gente falou de competência, lembra? A gente falou de competência para executar contribuições previdenciárias. Então, vamos ver. Essa é de 2016, um pouquinho mais antiga. De acordo com o entendimento consolidado do STF e do TST, assinale a opção que apresente a situação em que a Justiça do Trabalho possui competência para executar as contribuições devidas ao INSS. A. Reclamação na qual se postulou com sucesso o reconhecimento de vínculo de emprego. Ou seja,
houve o quê? Vai ter que pagar, a Justiça do Trabalho pode recolher contribuições previdenciárias quando houve reclamação que teve reconhecimento de vínculo de emprego? B. A ação trabalhista na qual se deferiu o pagamento de diferença por equiparação salarial. C. Demanda qual o empregador teve o empregado teve a carteira de trabalho e previdência social assinada, CTPS assinada, mas não teve INSS recolhido durante todo o contrato de trabalho. D. Reclamação trabalhista na qual foi reconhecido o pagamento de salário à margem dos contra-cheques. A margem dos contra-cheques é salário por fora. Tá bom, gente? Vou dar um tempinho para vocês e aí a gente responde. Deixa aqui, tá dando para ver aí, né? Lembra das contribuições, gente. A gente falou das regras de competência. E aí? Vamos ver se mais alguém se arrisca. Vamos responder, gente? Para tentar responder mais uma? Então, vamos lá. O que a gente aprendeu quando a gente falou de competência relacionada às contribuições da Previdência? Primeiro, eu vou relembrar vocês, depois a gente volta a ler aqui. A gente falou o quê? Que a Justiça do Trabalho ela tem competência para executar contribuições devidas ao INSS. No entanto, é referente apenas às sentenças condenatórias proferidas na Justiça do Trabalho sobre verbas de natureza salarial. Ah, como assim, professor? Primeiro, não tem contribuição para a Previdência quando se tratar de verba indenizatória. Então, verba indenizatória, mesmo que quisesse, não tem como. Por quê? Porque realmente não há recolhimento, via de regra, querendo ou não querendo. Só há contribuição para a Previdência sobre verbas de natureza salarial. Segundo, é só sobre decisões, sentenças condenatórias em valor, ou seja, sobre condenações, né, onde haja valores definidos e, portanto, de natureza salarial. Então, vamos ver. Vamos começar de baixo para cima de novo. A reclamação trabalhista na qual foi reconhecido o pagamento do salário à margem dos contratos cheques. Essa aqui poderia, se você ler rapidamente, você pode levar a erro. Primeiro, reclamação trabalhista na qual foi reconhecido o pagamento do salário por fora. O só reconhecimento, ou seja, não, tinha pagamento por fora, ou seja, eu pago um valor além do que está no lerite, ele só veria se o quê? Houvesse a condenação. Aqui foi só reconhecer, não teve pagamento por fora. Só o reconhecimento não é válido para declarar o quê? Para ter competência de trabalho para executar as contribuições previdenciárias. Então, não é a letra D. C. Demanda qual o empregado teve a carteira assinada, mas não teve o INSS recolhido durante todo o contrato de trabalho. Aqui não é a letra C. Por quê, gente? Por quê? Porque, na verdade, isso aqui é uma condenação de natureza declaratória. Sob o reconhecimento, vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha trabalhado 20 anos numa empresa, a empresa nunca tenha me assinado minha carteira e nunca tenha recolhido. Eu entro com uma reclamação trabalhista só para anotar minha carteira, só para reconhecer
OAK, né? Tive só carteira assinada. Ou seja, eu demando só para ter a assinatura da carteira. O que acontece? Eu comprovo que eu trabalhei para eles, só que a Justiça do Trabalho ele não tem competência para executar dentro da Justiça do Trabalho o INSS de todo o contrato. Por quê? Porque não houve uma sentença condenatória, houve uma sentença declaratória. Apenas declarou o vínculo, apenas declarou a assinatura da carteira, certo? Então, não é competência da Justiça do Trabalho, vai ser da Justiça comum lá, justiça, não da Justiça do Trabalho. Então, esse é um erro muitíssimo comum. Eu também cometi esse erro na época que eu estava aí. Se tivesse essa pergunta, que eu acredito que eu devo ter feito, devo ter visto, eu também acharia que o quê? Não, eu entro com uma ação pedindo vínculo e aí já é devido ao INSS de todo o período. Não. Só quando houver condenação de verba de natureza salarial. Então, vamos voltar para a letra B. A ação trabalhista na qual se deferiu o pagamento por equiparação salarial. O que é equiparação salarial? Quando você entra com uma ação para ter direito a receber o mesmo valor de outro empregado. Você quer equiparar o que ele recebe, certo? Se houve sim o deferimento, houve a condenação, o que acontece? Eu recebia 2.000, mas agora eu vou receber o valor que recebeu outra parte. Tem uma diferença de natureza salarial. Eu vou receber 3.000 agora. Então vai ter uma diferença de R$1.000. Essa diferença de R$1.000 que eu recebia, que eu não recebia porque a empresa me pagava menos que outro funcionário que exercia a mesma função, haverá contribuição para a Previdência. Ou seja, porque houve uma condenação em valor de verba de natureza salarial. Então, digamos aí que foi 30 meses. Então, R$1.000 de diferença vai dar R$30.000. R$30.000 vai aplicar a alíquota aí em cima do INSS desse indivíduo, e aí vai recolher INSS, a Justiça do Trabalho vai determinar o recolhimento do INSS da parte do empregado pela empresa e da parte da empresa pela empresa, certo? Então, o que manda aqui nessa situação, gente? Primeiro, tem que ver se é a condenação em valores. E segundo, e terceiro, na verdade, condenação em valores, em pecúnia, e terceiro, se é verba de natureza salarial. Então, digamos aí, se fosse uma condenação, realmente a empresa nunca me pagou PLR, Plano de Lucros e Resultados. PLR é uma verba de natureza indenizatória. Se houvesse uma condenação em PLR, não haveria também contribuição para a Previdência Social. Então, eu vou marcar a letra B, depois a gente responde aqui. E vamos ver a letra A. A reclamação na qual se postulou com sucesso o reconhecimento de vínculo de emprego. Esse aqui é parecido com o C, ou seja, só o reconhecimento de vínculo não gera o direito de cobrar a empresa na Justiça do Trabalho das contribuições previdenciárias. Vai ter que entrar com a empresa lá fora da Justiça do Trabalho. Ou seja, vai ter que procurar lá a Justiça Comum para executar essas contribuições previdenciárias. Então, você entra contra a empresa para determinar o recolhimento desse período todo que ela não recolheu para o INSS. Mas isso aí é outra esfera e não dentro da Justiça do Trabalho, certo? Então, vamos responder aqui. Parabéns, você acertou. Então, gente, mais uma vez, para ficar bem claro nessa questão da competência, que também é pegadinha de prova. Por que eu marquei e falei isso antes? Então, a Justiça do Trabalho é competente para determinar recolhimento das contribuições previdenciárias, mas essa competência, ela limita as sentenças condenatórias que proferir, com valores e desde que seja de verba de natureza salarial, ou seja, que integre o salário de contribuição. Por isso, letra B, certo? Tem até súmula, eu acho, marquem aí, vamos marcar para trabalho, súmula 16, que a gente já mencionou para falar da notificação, e dei uma lida na súmula 368, certo? Vamos pegar a súmula 368, vamos ver, já que não vai dar para ver mais uma questão, nós fizemos pouca questão, vou ver se a gente faz mais aula que vem, mas vamos fechar aqui, vamos abrir a súmula, para vocês verem que eu estou falando aqui de acordo com o entendimento do TST, súmula 368 do TST. E aí você vem aqui no Justiça do Trabalho, entra lá no TST,
Se você quiser ver o rol de súmulas, ó. Aqui, ó, já que a gente vai ver a 368, vamos abrir a súmula 16 que eu falei para vocês. Vocês estão vendo aí? Apareceu a súmula para vocês ou ainda está aparecendo o outro? Opa, 14, 15, 16. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou entrega após o decurso desse prazo constitui ônus da prova do destinatário. Certo? Ó, a origem dela é de 1969, essa súmula, e ela foi atualizada em 2003. Certo? Então, bem que eu disse para vocês, professor aqui ainda faltava muito tempo para nascer, faltava aí uns 40 anos para o professor nascer, né? Então, a origem dessa súmula, certo? Mentira, professor, nem tinha 40 anos, nada. Mas finge que tinha, né, gente? E agora vamos voltar à outra, a 368. Ai, professor, tem súmula pra caramba. Tem, gente. Justiça do Trabalho tem muita súmula, até porque boa parte da legislação está desatualizada, né? Nossa. Então, tem muita súmula editada pelo TST. 368, aqui, ó. Descontos previdenciários. Deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês verem melhor. Deixa eu ver, vou achar qual que é o... Aqui, ó. Súmula 368. Inciso 1º. A Justiça do Trabalho é competente para determinar os recolhimentos das contribuições fiscais, isso aqui ainda não é da Previdência. A competência da Justiça do Trabalho também quanto à execução das contribuições previdenciárias. Limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia, ou seja, em valor que proferir, e aos valores objetos de acordo homologado que integram o salário de contribuição, ou seja, as verbas de natureza salarial, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante nessa súmula. Não, essa aí é o inciso 1 mesmo, tá, gente? Então, que é exatamente isso que a gente acabou de falar. Ela foi inserida, ela é uma antiga orientação, é de 98, e ela foi atualizada agora em 2017. Certo, gente? Tranquilo? Ai, professor, 2 questões difíceis. As questões eram difíceis mesmo, principalmente essa segunda. A primeira não era tão difícil, mas essa era uma questão mais complicada. Certo, gente? Da próxima aula, a gente volta para a parte teórica também, e eu quero ver se a gente, quando for fazer questões, tenta trazer um pouquinho mais. Eu acho que eu fui um pouco mais lento hoje, nós vimos só 2, para ver se a gente consegue ver pelo menos mais 5. Sim, Robson, é porque eles tentam não deixar tão claro pro aluno, né? Na prova da ordem por exemplo, a primeira eu acho que estava razoável. A segunda, tanto a terminologia como a forma como estava redigida, era bem difícil. Estava difícil, sim. É uma pegadinha, igual eu falei para vocês. Fiquem tranquilos que essa situação eu também errei. Lá atrás, quando eu fiz... Acho que o meu deve ter caído numa prova da faculdade, eu errei essa questão. Porque eu também achava que qualquer reconhecimento de vínculo, tudo que houvesse na Justiça do Trabalho, podia executar a contribuição da previdenciária. Mas não é verdade. Apenas de verbas de condenação, né, de valores de verbas de natureza salarial. Se não houver condenação, não há, ou de condenação em valor, não há execução de contribuição previdenciária. Se você quiser recolher ou determinar o recolhimento desse período anterior, você tem que procurar em outra, fora da Justiça do Trabalho, esse recolhimento de responsabilidade da empresa, certo? O que eu vou fazer, Robson? Anota aí, eu vou trazer para vocês um cálculo. Vocês não vão ver o cálculo, na verdade, porque é muito complexo, mas eu vou trazer o resumo, que lá vai estar discriminado assim, ó, INSS do reclamante, INSS do reclamado. E isso aqui só incidiu sobre verba de natureza salarial, e não sobre tudo que foi pedido.
Beleza? Só para vocês verem na prática, para tentar ficar mais claro. Porque na minha época eu não vi, porque o professor não trazia isso para a gente. Mas a gente vai tentar trazer a aula que vem. Me lembra aí. Beleza? Gente, obrigado pela atenção aí mais uma vez. A gente se vê sexta-feira e sexta-feira a gente conversa mais sobre a APS. Fechado? Falou, gente. Até logo.